Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Thiago. Vamos para mais uma aulinha de história aqui. Hoje vamos tratar de um assunto da Idade Média, vamos tratar de um assunto de história geral. Do que nós vamos falar hoje? Sobre as monarquias nacionais da Baixa Idade Média e também sobre as crises do século XIV e do século XV. Então vamos lá então para o nosso primeiro tema de hoje. Vamos falar sobre a formação dessas monarquias nacionais aí da Baixa Idade Média e vamos começar pelo processo de centralização política. Muito bem, pessoal, para a gente entender o que está acontecendo aqui na Baixa Idade Média, a gente tem que pensar ali em alguns conceitos básicos, né, em alguns fatos históricos importantes que ocorreram na Baixa Idade Média. Por exemplo, nós tivemos uma crise do feudalismo, né, uma crise do modo de produção feudal. Essa crise, gente, acabou sendo causada ali por um crescimento demográfico muito acelerado, né, aliado a uma baixa produtividade, a uma produção muito rudimentar, começou a faltar terras, né, e nós tivemos ali como uma das formas, uma das tentativas ali para suprir essa crise, um grande evento, né, promovido ali, incentivado pela igreja, chamado de Cruzadas. Vocês sabem, vocês já aprenderam que as Cruzadas foram um enorme fracasso, né? Mas acabaram promovendo o ressurgimento do comércio entre Europa, Norte da África e Ásia, onde o Mediterrâneo era o principal eixo econômico, né? Esse restabelecimento do comércio de longa distância causou consequências importantíssimas, né? Nós tivemos ali o surgimento de um novo grupo social, que é a burguesia. Nós tivemos também um processo ali de surgimento de uma forma de pensamento diferente, chamada de pré-capitalismo, onde nós temos ali a busca da acumulação de capital, a busca pelo lucro, do status social. E nós teremos também a decadência da nobreza. Então, o que está acontecendo, pessoal, que vai levar à centralização? Vamos lá, então, de forma bem simples. Nós temos, a partir do momento que o comércio transformou-se na principal atividade econômica, uma decadência da nobreza e do clero. Por quê? Porque essa nobreza e esse clero tinham o seu poder vinculado à posse da terra, ao controle do feudo. Só que agora a atividade que o feudo proporcionava, que era aquela agricultura rudimentar de subsistência, está em decadência. E quem controla a riqueza é um novo grupo social que é a burguesia. Então, essa mudança econômica é determinante para que você possa entender o processo de centralização política. Então vamos lá. A nobreza, gente, enfraquecida, porque agora ela não controla a riqueza, ela fica incapaz de conter duas coisas. O que ela fica incapaz de conter? Tanto a ascensão da burguesia, quanto as revoltas camponesas que começam a ocorrer de formas sucessivas, tá? Esse nobre, pessoal, perdendo o poder local, vai criando um vazio no poder e esse poder vai ser ali exercido, vai ser preenchido pelo poder real, pelo poder do rei. Vale lembrar que o nobre vai buscar o apoio do rei também. Por quê, gente? Para a nobreza é melhor ter o rei com poder absoluto, mas garantir assim a sua sobrevivência, do que ser engolido ali por essa nova onda, né? Essa nova ascensão burguesa, essas revoltas camponesas, tá? Então, a própria nobreza vai acabar, de forma geral, apoiando a centralização do poder nas mãos do rei. Muito bem. Outro ponto importante, burguesia, gente. A burguesia vai buscar o apoio também do rei. Por quê, galera? Vamos lá. Aqui essa união entre rei e burguesia, ela é muito importante e ela é simples da gente entender. O rei e o burguês, eles têm ali formas de se ajudarem. Como é que vai ser essa ajuda, né? O rei, o que ele vai fazer, pessoal? O rei, com o apoio da burguesia, aumenta a arrecadação através da cobrança de impostos. Com esse maior recurso, com essa maior quantidade de recurso, ele pode investir na formação de exércitos nacionais, acabando até ou diminuindo aquela estrutura de vassalagem, né, do exército vinculado à cavalaria. Cria um exército numeroso
onde ele vai pagar salário para esses soldados, e ele pode fazer o quê? Ele pode, dessa forma, impor a sua vontade em todo o território nacional, impor a sua vontade sobre os outros nobres, sobre os senhores feudais. É um processo gradativo, é um processo lento, tomem bastante cuidado, né? A gente está falando de forma geral o que aconteceu. Galera, em troca do que o burguês vai aceitar essa condição de dar recursos, de pagar impostos ao rei? Óbvio que a burguesia, gente, ela vai se consolidar economicamente com tudo isso. Por quê? Porque uma vez que você acaba com essa descentralização, onde cada região tem um líder local, você acaba com fronteiras internas. Acabando com as fronteiras internas, o que é que vai acontecer? Nós teremos um processo onde vai se padronizar pesos, medidas, moedas, leis, impostos. Pensa a situação da burguesia, ela precisa circular, né, para poder vender o seu produto. Quando ela atravessa de um feudo para outro, muda, vai se modificar as leis, os impostos, os padrões de peso e de medida. Então o prejuízo era enorme, é muito melhor um Estado unificado. E esse Estado unificado, gente, ele vai incentivar o desenvolvimento comercial, porque quanto maior o desenvolvimento comercial, maior a arrecadação desse Estado também. Então, dessa forma, com a decadência do clero, com a decadência da nobreza, com a ascensão da burguesia e a união entre rei e burguesia, nós teremos esse processo de centralização. Alguns casos podem ser cobrados aí de vocês no vestibular, tá? Vamos analisar alguns desses casos. Vamos começar pela França, pessoal. Que reis nós podemos destacar aqui entre o século XI e o século XIII para vocês? Entre o século XII e o XIV, melhor dizendo, né? Corrigindo aí. A gente pode destacar para vocês. A gente pode destacar o rei Filipe Augusto. Rei Filipe Augusto, pessoal, que é um rei que participou da Terceira Cruzada, né? Ele começa a criar uma série de funcionários ali, uma série de cargos reais, né? Começa a contratar uma série de funcionários reais para aumentar a supervisão ali, principalmente da justiça. Ele começa também a formar exércitos nacionais, né, com o objetivo aí de aumentar o seu poder e impor ali essa centralização. E ele vence sucessivas guerras contra a Inglaterra, né, tomando ali feudos que estavam no território francês, mas que eram controlados pelo rei da Inglaterra. Depois do Filipe Augusto, nós podemos destacar um outro rei ali importante, né, que é o Luís IX. Luís IX, pessoal, também conhecido como São Luís, né? São Luís aí, que é o nome de uma das capitais aqui do Brasil, né, do capital do Maranhão. Vocês já sabem que São Luís começou a ser ocupada primeiro pelos franceses, né, que deram esse nome à região por conta dessa ocupação. Bem, o rei Luís IX, que vocês estão vendo aqui a imagem dele aí, super bonito, né? Ao lado aqui, ele promove algumas ações muito importantes para promover essa centralização política, né? Primeiro, ele vai focar muito na questão da justiça. Então, o que a gente destaca aqui, ó? Ele cria o direito de apelo. O que é o direito de apelo? Tanto o senhor feudal quanto o clero, quanto a igreja, tinham seus tribunais e podiam julgar e condenar as pessoas. Esses tribunais continuam existindo, só que agora nós temos o direito de apelo. O direito de apelo significa que mesmo você culpado ou sendo considerado culpado ali pelo senhor feudal ou pelo clero, pela igreja, você pode apelar ao rei. Então a decisão ali, a decisão final, entre aspas, fica nas mãos do rei, centralizou a justiça. E outra coisa, né? Aumenta a própria arrecadação com o próprio direito de apelo, né? Afinal, apelar vai ser algo ali custoso para quem estiver promovendo a ação. Outra coisa que ele faz importante, gente, ele cria leis escritas, começa ali a promover a difusão das leis escritas. Na Idade Média, pessoal, no modo de produção feudal, era muito comum o chamado direito consuetudinário, que é aquele baseado na tradição, né? Onde as regras não eram definidas ali através dessas leis escritas. Então ele vai acabando com esse direito consuetudinário, substituindo por leis escritas, leis que vão legitimar o seu próprio poder. Belezinha? Ó,
Outra ação que ele promoveu foi o fim das guerras privadas, das guerras internas, né? Para promover essa centralização também. Agora, falar da França, gente, aqui na formação dessa monarquia nacional, na Baixa Idade Média, é falar do Filipe IV, o Filipe o Belo. Filipe o Belo, gente, ele buscou aumentar a arrecadação o máximo mesmo que ele pôde, né? Como que ele fez isso? Principalmente atacando a igreja. Atacando ali de que forma? Cobrando impostos, né? Como havia um problema muito grande nessa questão de cobrar impostos da igreja, ele acabou entrando em litígio com o Papa, né? Com o Papa Bonifácio VIII. Como é que ele fez para legitimar ali o seu poder e conseguir cobrar esses impostos? O rei Filipe IV, o Belo, ele promoveu ali a criação dos chamados Estados Gerais, né? Os Estados Gerais eram deputados que representavam ali o clero, que é o primeiro estado, a nobreza, o segundo estado, e o terceiro estado era representado pela burguesia. Cada estado tinha direito a um voto, né? E ele propôs aos Estados Gerais, né, que se reuniam só quando o rei quisesse, propôs ali cobrar impostos desses feudos eclesiásticos, teve a aprovação e começou a promover essas cobranças. Detalhe, o Papa não aceitou, né? Houve um conflito, o Papa Bonifácio VIII acabou morrendo, né? E nesse conflito a gente destaca o que também, pessoal? Na sucessão aqui do Papa, do Pontífice, um francês, né, acabou sendo escolhido para ser o próximo Papa. Isso aconteceu graças à pressão do Filipe o Belo. Clemente V assumiu aí o pontificado e uma das primeiras ações que ele promoveu foi transferir a capital, a sede do papado, para a França, para a cidade de Avignon. Esse episódio ficou conhecido como Cativeiro de Avignon e vai levar ao chamado Cisma do Ocidente ainda aí no século XIII, tá? Que durou também grande parte do século XIV. O cisma aí, pessoal, do Ocidente, do século XIV, é um processo onde a Igreja Católica, Roma, vai escolher um Papa e a França vai escolher outro Papa. E no ápice dessa crise, nós tivemos até 3 Papas, um escolhido por Roma, outro escolhido ali pela França e outro escolhido pela cidade de Pisa. Bem, óbvio que isso enfraqueceu muito a igreja. Outro alvo, pessoal, do Filipe o Belo foi uma ordem religiosa muito famosa, muito importante. Com certeza vocês já ouviram falar, por conta da indústria cultural, do cinema, né? Por conta ali do videogame também, né? A Ordem dos Cavaleiros Templários foi perseguida e destruída ali pelo Filipe o Belo, tá? Por quê? Para evitar ali a devolução de recursos, né, uma vez que essa ordem emprestava até dinheiro para a França, e para buscar os recursos aí dessa ordem religiosa também, que era muito poderosa. Bem, partindo ali para a Inglaterra, quem é que nós destacamos, pessoal? Na Inglaterra nós destacamos primeiro o Duque da Normandia, Guilherme o Conquistador. Guilherme o Conquistador, gente, submeteu os senhores ali da Bretanha, né? Fundou a Inglaterra em 1066, dividiu esse reino que ele criou em condados, né? Em feudos, e aí nomeou xerifes para dominar essa região. Gente, é uma relação de vassalagem que está sendo estruturada aqui, tá? Aquela relação de descentralização política que vocês conhecem. Depois dele, na dinastia dos Plantagenetas, nós destacamos o rei Ricardo Coração de Leão, né? Muito famoso por participar da Terceira Cruzada, mas não esqueçam, tá? Péssimo governante, principalmente na questão externa, né? Na Terceira Cruzada ele conseguiu até um acordo para a peregrinação ali dos fiéis até a cidade de Jerusalém, mas nada mais que isso na Terceira Cruzada. E o governo dele foi marcado ali pela perda de muitos feudos que a Inglaterra tinha lá na França, ok? Então nós tivemos uma situação ali onde a França vence sucessivas guerras contra a Inglaterra. O rei é o Filipe Augusto, o rei francês, que a gente falou há pouco, tá? Bem, o irmão do Ricardo Coração de Leão também é um personagem muito importante aqui da história. É o João Sem Terra. João Sem Terra, pessoal, continua sendo derrotado ali pelos franceses, né?
eleva os impostos para continuar essa guerra, para combater a crise e sofre com a revolta ali dos barões e também do clero. Em 1215 ele foi obrigado a assinar ali a Magna Carta, um dos documentos mais importantes da história da Inglaterra, né? Entre aspas, era uma forma de constituição, limitou muitos poderes do rei. O que a Magna Carta dizia, pessoal? Basicamente, para você lembrar para a prova, para o vestibular e se dar bem. A Magna Carta colocava o quê? Que a criação de impostos ou a elevação dos impostos dependia da aprovação do Grande Conselho, formado por barões, que são senhores feudais, e por religiosos. Também colocava que a declaração de guerra deveria ser feita pelo Grande Conselho. Então, olha que interessante, na Inglaterra, o processo de centralização não foi ali tão linear igual aconteceu na França, né? Os reis, o poder real inglês sofreu um duro golpe aí com a Magna Carta. E esse Grande Conselho, posteriormente, ele vai acabar se transformando também no quê, gente? Ele vai acabar se transformando no parlamento a partir de 1265, parlamento que existe até hoje, né? A Inglaterra é muito famosa por manter ali as suas tradições. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Vamos falar agora sobre a crise do século XIV, chamada crise de retração. Então, crise de retração, crise do século XIV, tema muito importante, sempre vem no vestibular, tá? Então, tomem bastante cuidado. A crise do século XIV acabou promovendo ali uma redução tanto do consumo e da produção. Por quê, pessoal? Essa crise de produção e de consumo, que afetou tanto o modo de produção feudal quanto ali o chamado pré-capitalismo, foi causada por 3 fatores básicos, tá? Que fatores básicos são esses que levaram ali o enfraquecimento da nobreza, né? O fortalecimento do próprio poder do rei e também a uma série de revoltas camponesas. O primeiro fator dessa crise foi a Guerra dos 100 Anos. Na Guerra dos 100 Anos, de 1337 a 1453, a primeira coisa que você percebe, bem óbvia, né, é que não teve 100 anos, teve 116. Nessa guerra entre França e Inglaterra, 2 fatores se destacam. Quais esses fatores? Vamos lá. Primeiro, a disputa territorial por Flandres. Na aula de Baixa Idade Média, na parte econômica ali, vocês já aprenderam que Flandres é aquela região ali que envolve hoje a Bélgica, a Holanda, né, os Países Baixos ali. E era uma região, gente, muito rica, com um comércio muito desenvolvido, com muitas feiras medievais, né, com uma produção têxtil ali muito pujante, e é um local ali de entroncamento de rotas comerciais, rota de Champagne, rota do Atlântico, rota do Mar do Norte, uma região muito rica. Então tanto a Inglaterra quanto a França sabem o que? Controlar a região de Flandres significa aumentar a arrecadação, aumentar o poder político, centralizar o poder. Bem, esse é o primeiro fator e o fator principal. Segundo fator é uma crise sucessória na França, tá? Depois da morte do rei ali, filho do Filipe o Belo, né? O próximo na linha de sucessão era o seu neto. O neto era o Henrique III, rei da Inglaterra, né? Rei da Inglaterra, né? E neto do Filipe o Belo por parte de mãe. Óbvio que os franceses não vão permitir ali que o inglês governe o seu país, ainda mais nessa fase onde está se disputando a região de Flandres. Então eles vão desenterrar uma lei dos francos, chamada Lei Sálica, que impede a ascensão de monarcas por parte da linhagem materna. Então, impedido de assumir o trono francês, que era do seu direito, Henrique III, rei da Inglaterra, entra em guerra com a França. Tá? A vitória vai ser da França. Vale lembrar que essa guerra, lógico que ela contou com muitas interrupções, mas ela promoveu a redução, né, da produção e do consumo, promovendo também essa crise de retração do século XIV. O segundo fator, que tem tudo a ver com o que está acontecendo aí, né, no ano de 2020 aqui com a Covid-19, ou tem relação pelo menos, né, porque é uma pandemia também, é a peste negra. A peste negra, pessoal, que teve o seu ápice aí no século XIV, ela tem 2 fatores básicos ali que você deve lembrar. Primeiro, o intercâmbio comercial entre Europa e Ásia. Então a doença originária da Ásia vai chegar à Europa através de navios de mercadores italianos, né?
ela vem aí nos porões desses navios, nos ratos, né? E a imunidade do europeu, gente, era muito, muito pequena, ela praticamente não existia, né? Praticamente não existia não, mas ela era bem pequena mesmo com relação a essa nova doença, essa peste bubônica, e acabou causando uma mortandade assim gigantesca, tá? Vale lembrar também que não só esse fator é o principal ali para a peste, mas também a gente tem que destacar a profunda falta de higiene e de saneamento. Galera, a peste é transmitida por pulgas. As pessoas tinham pulgas por quê? Porque não tomavam banho, porque não havia ali saneamento básico. A falta de higiene era gigantesca. E elas se aglomeravam, né? Quando essa peste chegava nas cidades, por exemplo, em igrejas, facilitando o contágio. Vale lembrar, gente, que esses dois fatores, então, ó, esse intercâmbio comercial e a falta de higiene, são de iguais importância para a chegada e para a difusão ali dessa doença. E a gente tem algumas consequências muito interessantes também que podem ser ressaltadas no vestibular. Por exemplo, explode o fanatismo religioso aqui. Por quê? Porque não se sabia a causa dessa doença. Então acreditava-se, por exemplo, que ela era transmitida pelo ar, através de miasmas, né? Por isso que você tem aquela imagem daquele médico, né, com uma máscara ali para se proteger. E da mesma forma que a peste veio, ela foi embora, né? Sem o europeu saber o que aconteceu direito. Então muitos acreditaram que era um castigo divino. Surgiram aqui, por exemplo, ordens flagelantes, né? Perseguiu-se os judeus. Galera, o europeu não passou a ter bons hábitos de higiene, ele se adaptou a essa doença. Tudo bem? Doença também que ajudou a enfraquecer a nobreza. Por quê? Porque nós teremos ali um processo de uma doença, né, democrática. Por que democrática? Porque não via ali grupo social para poder atingir, né? Todo mundo foi atingido ali, todas as pessoas de todos os grupos, melhor dizendo, né? O índice de mortandade é bem contraditório aqui, vários autores colocam diferentes números, né? Números exagerados falam até em 1/3 de mortes aqui no século XIV. Óbvio que tudo isso causou retração, redução da produção, redução do consumo. Galerinha, não esqueçam, o europeu se adaptou a essa doença, tá? Ele não passou a ter bons hábitos de higiene. Galera, vamos lá. São 3 fatores. Já falei para vocês da Guerra dos 100 Anos. Já falei para vocês da peste negra. E agora vamos falar da fome. A fome, gente, foi causada pela própria guerra, pelas próprias doenças que desestruturaram a produção, levaram a uma série de revoltas camponesas, né? E ajudaram aí, então, nesse processo de enfraquecimento também da própria nobreza. Gente, crise do século XV, para fecharmos essa aulinha aqui maravilhosa. No século XV nós tivemos uma crise chamada de crise de crescimento. Então os problemas do século XIV foram superados, a peste, a guerra e a fome. Cresceu a produção agrícola, cresceu a produção artesanal, cresce também a população e as cidades. Qual é o problema? O problema, gente, é que nós teremos aqui grandes gargalos para o desenvolvimento econômico aqui pré-capitalista. Principalmente relacionado ao Mediterrâneo. Mediterrâneo, gente, que era controlado pelas cidades italianas, mas a partir da queda de Constantinopla, em 1753, nós tivemos ali o controle oriental desse Mediterrâneo feito pelos otomanos. Qual é o problema, gente? O problema é que nós teremos um entrave enorme com relação ao comércio entre a Europa, o norte da África e a Ásia. Fica muito difícil passar por essa região, os produtos ficam muito elevados os preços, tá? Então começa a faltar também metais preciosos. Qual a solução, gente? Eu preciso buscar novos mercados. A crise do século XV, gente, ela está diretamente relacionada ao quê? Ao processo de expansão marítima e comercial. Tudo bem? Galerinha, é o seguinte, dá uma olhadinha nessa questão da FUVEST 2020. Dá uma olhadinha nessa questão aqui para a gente seguir viagem com relação a esse tema. Ó.
Afirmo, portanto, que tínhamos atingido já no ano bem farto da encarnação do Filho de Deus de 1348, quando na Muia Celsa, cidade de Florença, sobreveio a mortífera pestilência. Apareciam no começo tanto em homens como nas mulheres, ou na virilha ou na axila, algumas inchações, chamava-se o populacho de bubões. A respeito da peste negra no século XIV, é correto afirmar o quê, gente? Vamos lá, tentem essa questãozinha. Resposta correta, letra A, né, pessoal? Provocou gravíssima queda demográfica que afetou grande parte da produção econômica europeia. Tudo bem, galera? É isso aí, mais uma aulinha então. Até a próxima, tudo de bom para vocês.